Temos É. uma pergunta muito legal aqui da Lígia. Eu comentei no chat, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas ela fez uma pergunta muito legal. E quais cidades mantêm a tradição culinária mesmo com a comida de rua? E aí eu já trago um pouco da minha experiência, que uma das melhores formas para você conhecer, na minha opinião, né, a cultura e a culinária daquele país é justamente comendo na rua, porque é ali que você detecta a cultura local, né, que é mais simples, que é mais grosseirona na rua, onde você ouve os fonemas, e também come, né, a comida mais típica, né? O que vocês acham disso? Vai lá, Dé. Olha, é isso mesmo. E assim, tem um quê de você se preservar, de você se cuidar. E assim, pega a Índia. A Índia tem sua complexidade. A viagem de vocês para a Índia pelo livro de partida, pelos vídeos, foi insane, assim. Acho que tem que ter um nível um pouco mais profissa para encarar a Índia naquela vibe de vocês. Não sei se vocês concordam, mas não é para qualquer um. Definitivamente aquele level de interação, assim. Tanto que foi traumatizante, assim, naquele momento, né? Eu saí de lá e falei, nunca mais põe os pés aqui. Hoje em dia, 3 anos depois, eu já consigo pensar em ir de novo, mas naquele momento, Mas o que eu acho, o que eu complementaria é, se você tem contato com locais, que eles te levem para comer. Isso é um luxo que não é todo mundo que tem, mas, por exemplo, se você vai uma vez, isso já aconteceu comigo na Turquia, de ir mais de uma vez e já ter contato, ter amizade lá, e as pessoas, tem os anjos de viagem, né? Tem os anjos que aparecem na sua vida, e aí essas pessoas te levam nos restaurantes ou te levam para comer comida de rua. e a Lígia perguntou quais lugares que preservam a comida original, é isso, Plá? Isso, se a comida de rua preserva e quais cidades são essas que preservam, né? Aí, como eu comentei, eu acho que não só preservam, como é um dos principais lugares para você entender esse contexto, né? Onde eu senti isso muito forte, assim, foi no México, né? A comida de rua no México, ela é muito típica, assim, e até um pouco intragável para quem não está acostumado, porque os mexicanos, eles põem muita pimenta na comida, né? Muita mesmo, assim, um nível absurdo. E para mim, a comida de rua do México, eu não consegui comer, porque o nível de pimenta era tão forte que eu acho que realmente só quem é mexicano que daria conta ali. Era insuportável. Eu pedia sem pimenta, né? Perguntava ali, qual desse não é apimentado? Ah, esse aqui não é apimentado. Chorava assim, meu Deus! Um, uma região também muito mágica, com uma autenticidade de comida de rua, com uma autenticidade, a região do Oriente Médio, né? Tem uma magia entre Oriente Médio e Mediterrâneo, e aí queria saber a opinião de vocês também, se alguém tiver alguma pergunta. Para mim, lugares como Irã, Israel, mas pegar em Israel, que me marcou muito, ainda queria conhecer o Líbano, queria conhecer alguns lugares, mas aquela coisa que tem um pé no Oriente Médio e no Mediterrâneo, no caso de Israel, me marcou muito aquela culinária, eu tenho a comida de rua e tenho o mercado local. Os mercados locais são um treco, né? O Mahani Yehuda Market em Jerusalém, por exemplo, tem uma vibração no lugar, assim, e tem muita gente local que está lá. E a comida israelense, que tem uma mistura de vários povos, porque quem ocupou também o Estado de Israel, que a gente conhece faz algumas décadas, na conformação que tem hoje, foram os judeus de vários lugares, né? Um monte de judeu russo, judeu polonês. Então, assim, é um estado de um monte de gente diferente, que tem um padrão cultural anterior, mas de tradições completamente diferentes, né? Eu fiquei encantado com Israel e Jerusalém em especial, que eu fui lá para as minhas pesquisas. Eu lembro de umas azeitonas que eram com um monte de temperos,
pimenta e rodelas de limão, aquilo ficava meio em conserva. Que espetáculo aquela comida. Ela tinha o peso da culinária do Oriente, né, que a gente falou da Índia agora, né? E o frescor do Mediterrâneo, assim, do fresco. Coisa maravilhosa. Eu falei, né? A comida indiana foi a preferida durante a viagem e a segunda que eu mais gosto, assim, é a mediterrânea. Nossa, adoro comida mediterrânea. É interessante essa questão do Oriente Médio. Ela é um pouco familiar para a gente, né? Porque principalmente para nós que somos de São Paulo, porque São Paulo teve bastante imigração ali libanesa, de várias regiões ali do Oriente Médio. Então a gente tem um pouco essa cultura, né, de comer alguns elementos que são bastante Oriente Médio. E ao mesmo tempo, quando você tá lá, é outra coisa, assim, né? Você fala assim, ah, tá, eu conheço, mas a hora que você come lá, nossa, o sabor é outro, a forma de fazer é outra. Nossa, é divino, né? É divino. Você lembra de algum prato típico, que você comeu assim, que era muito famoso daquele lugar? Então, eu sou terrível para nomes, tá? Não, Terrível. mas tem vários, né? Você pega, por exemplo, a Borek, tem Nossa, a burek. diferença de pronúncia, né? Em alguns lugares chama bureca, outros chamam borek, outro burek, e por aí vai. Mas é tudo o mesmo prato, né? Que é um É bem folhado mediterrâneo, né? que é totalmente mediterrâneo. Você vê desde a Turquia, né? E todos os outros lugares ali do A Mediterrâneo. costa da Turquia, na verdade, né? No interior já é outra coisa, burek. É, exatamente. Esse ele tem gergelim em cima, não? Não, esse é Não, o Smrit, esse é Shimit, Shimrit, que é um alguma coisa assim. pãozinho redondo, esse que você está falando. Ah, sim, sim. O burek é como se fosse, eles fazem com aquele pão filo, né? Que é aquela folhinha. E aí vai fazendo várias camadas assim, meio grosseiramente assim. Então ela fica toda dobradinha e no meio dessas dobras tem queijo feta. E aí eles Ah, assam. É eu muito me gostoso. lembro, é verdade. Olhadinho, assim, é muito gostoso. Ah, que incrível. Ah, eu lembrei de um prato típico, não sei se aconteceu isso com vocês também, de lugares que falam que tem o melhor prato do mundo daquele tipo, né? Eu fui numa cidade em Israel também, chama Akko, é a antiga Acre, uma cidadela dos Cruzados, super interessante. E lá tem um restaurante que chama Hummus Said, não sei se eu estou pronunciando exatamente como deveria, e lá é o melhor hummus do mundo. E, cara, assim, tem fila e aquele pratão, assim, com aquele monte de azeite em cima e tem que ir, né? Você vai para um lugar desse, você não vai no Hummus Said, me marcou esse lugar. É como em Varanasi, na Índia, né? Que tem o Blue Lassi, que é o melhor Melhor. lassi da Índia, né? E aí a gente Ah, vai é? lá e é um boteco, né? Uma casinha assim, azul, e o cara fazendo o lassi na rua, né? Chão, né? No chão, No assim. chão, super sujo, na passarela onde passam os mortos, né? E aí, É um lugar bem pitoresco. muito, cara. E aí, nossa, passou 3 ratos no chão quando a gente tava lá. É tranquilo, é isso, é normal. Mas sabe que Israel foi um país que aquela questão que eu falei que atrapalha do dinheiro, foi um país que essa questão foi atrapalhou bastante para a gente. Assim, a gente praticamente só comeu falafel em Israel, porque era muito caro. Israel é um país muito caro. E a gente já estava no final da viagem, né? Foi assim nos últimos meses, então nosso dinheiro estava no fim. E a hora que a gente caiu ali, a gente falou: Meu Deus do céu, não dá. Esse país é caro demais. Acho que foi um dos países mais caros que a gente foi. É caro mesmo. E aí não dava para comer. A gente comia só falafel. Mas a gente ficou na casa de israelenses, né? Inclusive, acho que você que colocou a gente em contato. Acho que a Mari travou para mim. Travou para mim também. Mas esse tema é muito louco, porque assim, lá no Oriente Médio,
tem muito falafel e hummus, né? E essas pastinhas e tal. Então você falou que lá é o melhor lugar, né? Mas é difícil competir, porque tem muito, né, cara? Tem todo canto, assim. Mari, você travou com você estava falando que você comeu na casa de um israelense. Foi o que ajudou a gente a provar algumas coisas típicas, foi ter comido na casa das pessoas, porque na rua foi bem difícil. E aí, uma coisa até que eu queria perguntar se você teve a mesma impressão. No Irã, a comida de rua ela é um pouco difícil. Eles não têm tanto hábito de comer fora. Então a gente teve um pouco de dificuldade de arrumar lugares para comer, ser tipo restaurante, porque a comida de rua vendia milho, vendia pipoca, vendia umas besteirinhas assim, ou aquelas caldos de cabrito, sei lá, que daí, óbvio, a gente não tinha como opção, mas não tinha tanta opção de comida de rua, comida mesmo, era mais snacks, assim. Não sei se você teve essa mesma percepção. Eu tive essa percepção, sim. O que pode ser, né? Uma tradição. Você tem um país também com menos turista viajando para lá, talvez um embargo econômico, uma situação econômica que o iraniano come em casa, né? Também posso ter um pouco dessa situação. E assim, o Irã também tem alguns lugares que ou o idioma ou a cultura é um pouco mais fechada. Acho que a China se sente um pouco disso. Faz pouco tempo que está aberto e não adianta estar aberto. Às vezes as pessoas vão menos, né? É muito desconhecido ainda para boa parte do mundo. E o Irã, primeiro assim, mais sensacional. Vocês se lembram, né? No Irã não tem faca. Lembra? Você tem um garfo e uma colher. Então, e você senta no chão, né? Você senta num banco, num tapete. Isso é incrível. Nós participamos de um jantar, que acho que aí o Irã tem coisas legais para contar. Você é convidado, essa coisa que as pessoas te convidam para sua casa, isso vai acabar se o turismo aumentar muito lá, né? Então são coisas muito do momento, né? E então assim, você é convidado para jantar na casa das pessoas mesmo, e aconteceu com a gente. E nós fomos convidados, essa mesma família nos convidou para ir num restaurante, numa região mais montanhosa. O iraniano parece que adora coisa verde e água, né? O país é todo seco. E nós fomos nesse restaurante que chama SPU. Nossa, me lembrei do nada, assim. Super bom restaurante. E a gente tirou a foto e muita gente perguntou se era o círculo de metalização das escolas, assim, porque era no chão, a comida toda no chão. Mas é bem assim. E incrível, assim, essa experiência que eu falei, de você estar com os locais e comer com os locais no Irã, e olha que o Irã, se você não come carne, é bem restrita a alimentação, mas estar mais próximo deles foi incrível. Para mim foi demais, eu fiquei muito mexido com isso. Na verdade, no Irã foi uma saia justa pra gente, justamente por isso, né? A gente foi convidado a comer com uma família e a comida toda. Tá no livro, né? Tá no livro essa história. Exatamente, a comida toda tinha carne. E assim, eles convidaram com muito carinho, não dava pra gente falar assim, não vou comer a sua comida. Então a gente comeu. A gente comeu o bolonhesa ali, respirando fundo, né? 15 anos sem comer carne, aí você vai e manda bolonhesa, toma Coca-Cola depois e reza para dar tudo certo. Mas justamente por isso, eles têm muito essa cultura da carne, assim, a culinária típica que eu percebi lá nos restaurantes mais populares eram sempre tinha uns caldos, assim, com umas cabeças de cabrito, tipo uma sopa, assim. Isso tinha muito, várias lojinhas que vendiam isso. A gente entrava assim e pensava, agora a gente vai achar alguma coisa. A hora que entrava era puro cabrito. Tem o Fala. Ricardo Brito perguntou, foge um pouquinho do nosso tema, mas é uma questão interessante, divertida aqui. O Ricardo Brito perguntou como vocês
fizeram com a falta de papel higiênico, né? Isso mais no cenário asiático e um pouco do Oriente Médio também, né? Como que foi para você essa questão, Dé? Porque assim, no nosso caso, a gente sempre ficou, a Mari falou sobre isso, né? A gente ficou muito em, em lugares, assim, com baixo custo, né? Então, a gente sempre ficava em lugares muito simples e que faltava aquela higiene, né? Ainda mais para nós que valorizamos bastante uma higiene aqui, né? Então essa questão foi sempre muito levada com muita diversão, porque como já era natural, né, nesses lugares, você tinha que se virar, mas sempre tinha pelo menos uma torneira ali com água, né? E aí a gente sempre se lidou bem com isso. Na maior parte dos lugares, assim, lugares públicos, assim, tinha ducha higiênica, né? Então quando A gente levava papel higiênico sempre também, né? Na tem essa mochila. também, a gente como já, né, macaco velho aí na viagem, sempre tinha um papel higiênico no bolso. Ah, isso é interessante. Como que foi para você, Dé? Assim, se a viagem mais curta de turismo é isso aí, levar papel higiênico e lenço umedecido. E tem outro desafio na Ásia e Oriente Médio, que é a louça do vaso sanitário no solo, o que você faz lá o que tem que fazer de cócoras. Que assim, na teoria é melhor para o intestino, assim, mas você não está acostumado. Vou ser bem sincero, assim. Você está num país que, pô, no quarto não é uma suíte, aí você tem que descer até não sei aonde, está frio, você quase fica pelado, né? É mais complicado, assim. Mas a primeira coisa, né? Levar, se qualquer coisa leva do Brasil e tal, é adaptar, assim, acho que a palavra é adaptar, não tem nem que pensar, assim. Um lugar que eu fiquei no interior da China, lá no Lago do Gu, quando eu reservei, a moça já falou, o banheiro é estilo oriental, assim, porque isso afasta as pessoas, mas é que assim, a tendência dessas coisas, eu acho que é acabar. Então, o iraniano te trazer, levar para sua casa, tudo tende a ficar um pouco meio pasteurizado no turismo. E são poucos lugares que não é assim. Eu valorizo. Acho que se você não está correndo risco, né? Porque o igual tem muitos lugares, né? O igual tá muito com internet, com todas as coisas, tá muito parecido, né? Vocês não acham? Com Sim. certeza, com certeza. A tendência é que, principalmente com a globalização no geral, né? E no turismo não é diferente. As coisas tendem a ficar cada vez mais parecidas, né? Alinhadas, assim. Mas eu acho que no... E Pode falar, o Má. fluxo de turistas acaba fazendo isso, né? Você percebe que os lugares que são mais turísticos já são mais adaptados nesse sentido, né?